Olá, meus alunos, tudo bem? Professor Gustavo Salles, de Direito Administrativo. Vamos iniciar o nosso curso completo, de A a Z, tratando de Direito Administrativo. Vamos iniciar aqui tratando de noções básicas de Direito Administrativo. Posteriormente, vamos tratar de poderes da administração pública, organização da administração pública, administração direta, administração indireta. Depois a gente vai para atos administrativos, tá? É um tema muito longo, tem muitos detalhes que a gente vai trabalhar de uma forma bem didática, bem simplificada, muitos exemplos para facilitar a nossa vida. Quando a gente encerrar atos administrativos, eu vou falar de agentes públicos, no aspecto constitucional. E aí o último tema, tem controle ainda da administração, e o último tema vai ser responsabilidade extracontratual do Estado. Então vamos tratar logo do conceito, da introdução, da diferença de direito público para direito privado, e eu quero que você entenda de uma vez por todo que direito administrativo não é esse monstro todo. Muitas vezes é a abordagem que você teve como conteúdo que não teve a sua leitura para assimilar esse conteúdo. Mas acompanhe a minha forma de trabalhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que agora isso entra na sua vida. Vamos para cima? Põe aí na tela que a gente vai começar agora esse curso. Vamos lá. Introdução. A primeira coisa que eu destaco como conceito é que o direito administrativo ele é um ramo, tá, do direito público. Isso é fundamental você destacar, já que ele tem os seus princípios e normas que regulam as relações jurídicas que predomina o interesse público. Então entenda o seguinte, você tem o Estado, você tem aqui o particular, e quando o Estado vem atuar, ele precisa ter uma certa vantagem em relação ao particular. Muitas vezes o Estado deseja construir uma rodovia. E para tanto, para a construção dessa rodovia, ele precisa fazer certas desapropriações, certas intervenções na propriedade do particular, justamente para construir essa rodovia. Vamos imaginar a BR-060, que liga o Distrito Federal ao estado do Goiás, teve que ser duplicado. E para tanto, entenda que a duplicação dessa rodovia era para beneficiar quem? O interesse público. Ou seja, era em benefício da sociedade, da coletividade. Então, nesse sentido, o Estado, para duplicar a via, precisou invadir, intervir nessa propriedade aqui que pertencia ao particular. Entenda que muitas vezes o particular não vai ser de bom grado ceder a sua propriedade. Aqui a gente vai estar diante de um conflito. E para tanto, o Estado ele vai ter uma certa vantagem em relação ao particular, justamente para conseguir cumprir o interesse público, o interesse coletivo. Então é legítimo que o Estado ele atue numa relação diferenciada que os particulares, que o Estado atue na relação chamada de direito público. É aquela que vai tutelar o Estado, impor a sua vontade em cima do particular, porque o Estado atua em nome da coletividade. Então aqui de cara, você conhece o principal princípio do direito administrativo, que eu chamo aí de regime jurídico administrativo, que se chama supremacia do interesse público sobre o privado. Então por isso que quando você pensa no direito administrativo, ramo do direito público, porque o Estado vai ter uma certa vantagem em relação ao particular. E dessa vantagem, observe bem que eu demonstro para vocês uma relação de natureza vertical. O Estado lá em cima, o particular lá embaixo. Quando o Estado atua nessa relação vertical, ele atua com uma certa supremacia em relação ao particular. Decorrência de um poder extroverso que o Estado tem, porque o Estado busca defender o interesse da nossa sociedade, da nossa coletividade. E sempre quando você enxergar essa relação de desigualdade, que o Estado está lá em cima e o particular está aqui embaixo, é porque o Estado está buscando interesses próprios ou coletivos? Coletivos. É porque o Estado está atuando no campo do direito público ou do direito privado? Público. Aqui fechou a introdução. Então, falou a introdução do direito administrativo, lembre, ramo do direito público, formado por um conjunto de regras e princípios que vão disciplinar as relações jurídicas que o Estado venha a intervir em anseio, em busca da defesa do interesse da sociedade. Ponto final. Agora, o que é interessante você entender comigo? O que é direito público e o que é direito privado? Acompanhe aqui. Sempre quando eu falar direito público, eu quero que você lembre dessa relação vertical. Estado
lá em cima, particular aqui embaixo. É uma relação pautada pela desigualdade. E por quê? Por que o Estado fica lá em cima? Porque o Estado busca defender o interesse coletivo. Entenda que quando você fala desse interesse coletivo que o Estado vai buscar, pode ser tanto da maioria da população, quanto das minorias. Como assim, professor, das minorias? Olha só, olha só. Você concorda que o artigo 6º da Constituição assegura os direitos sociais, educação, saúde, lazer, moradia, assistência, certo ou errado? Pense bem, a grande maioria da população já tem casa própria, mas a minoria não tem moradia. E é um direito social, assistencial que o Estado tem que buscar a moradia para todos. Então não é necessariamente o interesse da maioria da população, mas sim das minorias. E o Estado tem que buscar o interesse tanto das maiorias quanto das minorias. Então, interesse coletivo, interesse público, pode ser tanto da maioria quanto da minoria. E sempre nessa relação de direito público, o Estado está atuando, mas em defesa do interesse coletivo. Ponto final. E para tanto, você enxerga essa relação de natureza vertical, de desigualdade entre as partes, e lá em cima, quem está? O Estado. Agora, quando você pensar numa relação de direito privado, aí você vai pensar diferente. Você vai pensar numa relação de igualdade entre as partes. Como assim igualdade entre as partes? Eu tenho um carro. Ele está avaliado na tabela FIPE em R$20.000. Eu posso vender o meu carro por R$1 para o meu vizinho? Posso. O carro é meu, eu faço o que eu quiser. E se eu quiser dar esse carro de graça para o meu vizinho, eu posso? Posso. Você observa que eu, como empresário, eu posso contratar o meu filho para trabalhar na minha empresa? Não vai ter nepotismo lá não? Claro que não. A empresa é sua, você faz o que você quiser, desde que não seja contrário à lei. Observe que o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal traz o aspecto da legalidade como autonomia de vontade para o particular. Diferentemente do artigo 37, caput da Constituição, que traz o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência como subordinação à lei para o agente público. Então observe que particulares, eles seguem as normas do direito civil, eles seguem as normas do direito privado, porque existe uma igualdade entre as partes. Quando você pensa em relação ao direito público, direito penal, direito processual, direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral, opa! O Estado está envolvido nessa relação. E se o Estado está envolvido, ele busca a defesa do interesse coletivo. É uma situação privilegiada, diferentemente das relações de direito privado, que não há esse privilégio, e sim uma igualdade entre as partes. Acompanhe essa leitura que eu faço em relação ao conceito do direito público. Tem por objetivo principal a regulação do interesse da sociedade como um todo, compondo-se de normas que visam disciplinar as relações jurídicas em que o Estado apareça como parte. E se o Estado está como parte, é porque ele está buscando defender o interesse coletivo. Repito, que pode ser tanto da maioria da população, quanto das minorias. E lembre nesse parâmetro aqui, Estado lá em cima, o particular aqui embaixo, lembre, é uma relação vertical, é uma relação pautada pela supremacia, e com base nessa relação vertical, com base nessa relação da supremacia, você vai falar que isso é fruto do chamado poder extroverso, tá? Extroverso. Anota tudo que eu coloco no nosso material. Agora acompanhe a relação de direito privado. Olha só, direito privado, o Estado pode atuar aqui também. O Estado pode atuar no campo do direito privado. Mas aqui você vai enxergar uma relação de igualdade entre as partes. Porque sempre quando você pensa numa relação de direito privado, você está defendendo interesses tratados pelos particulares. Mas entenda que o Estado atua tanto no campo do direito público quanto no campo do direito privado. Mas quando o Estado está atuando no campo do direito privado, significa que existe uma igualdade entre as partes. Então, nesse contexto, não há supremacia, não há essa situação privilegiada. Qual é o exemplo que eu posso dar do Estado atuando no campo do direito privado? Você concorda que o Estado pode fazer um contrato de locação?
com o particular. Então, nesse contrato de locação, reza a igualdade entre as partes. Diferentemente, quando o Estado faz uma desapropriação. Se o Estado faz uma desapropriação de uma propriedade particular, é porque ele está atuando com a supremacia. Então, o Estado está aqui em cima e o particular está aqui embaixo. Agora, se o Estado faz um contrato de locação, igualdade entre as partes, e aí você segue as normas do direito privado. Então, observe aqui. Olha o contexto que eu trouxe aqui. Tem por escopo principal a regulação dos interesses dos particulares, tutelando as relações travadas entre particulares, como forma de possibilitar o convívio da relação da sociedade de forma harmoniosa com a fruição e a utilização dos seus bens. Quer maior insegurança jurídica que querer fazer um negócio dentro de casa? Explico. Eu inventei de vender um relógio para o meu irmão mais velho. Passou uma semana, ele quebrou o relógio e falou: ó, Gustavo, o relógio não presta, tá aqui o seu relógio de volta, me dá meu dinheiro de volta. É meu irmão mais velho, o que eu pude falar? Não, tá aí, você quebrou, tá aí, tá seu dinheiro de volta, me dá aí. Aí, não, eu vou ficar mesmo com esse troço quebrado, eu só quero meu dinheiro de volta. Me arrependi, mas eu quero ficar. Já aconteceu isso contigo em casa? Certamente. Então, o que eu quero destacar para você? É uma insegurança essa venda dentro de casa? É. Agora, preste atenção, preste atenção. Você entra num site desses, OLX da vida, Mercado Livre da vida, e você vende um produto para uma outra pessoa que está em outro estado. O site está ali regulando, intermediando a compra e venda. Mas entenda que em nenhum momento alguém vai se sobrepor em relação à vontade do outro. Porque nesse momento que você tem um particular que mora em Brasília, vendendo um produto para uma pessoa que está lá em Curitiba, no Paraná, você concorda que são dois particulares fazendo uma relação de compra e venda? É uma relação vertical ou é uma relação horizontal? Horizontal. E por que horizontal? Porque é uma relação pautada pelas regras do Código Civil, é uma relação pautada pela igualdade entre as partes e é uma relação que ninguém vai sobrepor em relação ao outro. E nesse contexto, que você segue as normas do direito civil, você concorda que esse contrato ele tem uma certa estabilidade jurídica? Sim. Porque o convívio em sociedade é passível sim, de você ter um conflito. E no intuito de evitar os conflitos, o Estado estabelece normas de convivência. O Estado estabelece normas de convivência social. Não é à toa que surge o direito civil. Da mesma forma que a pessoa que deixa de cumprir as normas estabelecidas pelo Estado conhece a força estatal, a última ratio do direito penal, que é a capacidade de punir uma pessoa que cometa um crime. Então, como estruturação de Estado, entenda que o Estado ele atua em várias áreas. No momento de tributar uma pessoa em termos de cobrança de impostos, direito tributário. No momento de organização do Estado, para falar, olha, para ser presidente você tem que ter mais de 35 anos, você tem que ser brasileiro nato, direito constitucional. No momento de organização da função administrativa do Estado, olha, tem que fazer licitações, tem que fazer concurso público, tem que fazer isso, aquilo, outro, direito administrativo. E quando você fala dessa relação de compra e venda entre particulares, as regras que vão ser utilizadas, inclusive hoje, no seu contrato de namoro, isso mesmo, hoje em dia existe essa máxima do contrato de namoro, direito civil, porque são interesses particulares. Então o direito está aqui, em toda a órbita do Estado, atuando sobre impostos, sobre educação, sobre meio ambiente, sobre cultura, sobre direito digital. Você termina um namoro atualmente, você tem que sair apagando aquelas fotinhas que você tinha no seu celular. Lei da Carolina Dickmann. Então, o término do relacionamento é o término daquelas fotinhas no celular que você recebia. Tudo isso está sendo regulado pelo direito. E nesse contexto, entenda que há 30 anos atrás você não imaginaria que existiria um contrato de namoro, que ao término de um namoro você deveria que apagar algumas fotinhas do seu celular. Então o direito é algo dinâmico que acompanha os anseios da nossa sociedade. E nesse trato do direito, quando você enxergar o Estado buscando o interesse da coletividade, direito público. Quando você pensar numa relação predominantemente entre particulares, onde existe uma igualdade entre as partes, direito privado.
Bacana? Seguindo aqui comigo, que agora eu vou dar o conceito de direito administrativo para vocês, e aí a gente vai seguindo nessa matéria gostosa, que é o direito administrativo, tá? Muitos itens dessa matéria são cobrados na sua prova, e você tem que gabaritar isso com a gente. Olha só, quando eu trago o conceito, eu trouxe o conceito de dois ícones do direito administrativo. Maria Silva Zanella de Pietro e Eli Lopes Meireles. Em cima desses dois conceitos eu vou dar o meu conceito para você, olha só. Primeiro, ele destaca ramo do direito público, que tem um conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram, olha só, a administração pública. É uma atividade jurídica não contenciosa que exerce os bens e utiliza para a consecução dos seus fins, de natureza pública. Já o professor Eli Lopes Meireles, ele fala o seguinte: é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, agentes, atividade pública tendente a realizar concreta e direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, por mais que eu tenha esses dois conceitos, entenda que a gente vai construir o nosso conceito agora. Olha só, primeira coisa que a gente vai destacar do direito administrativo é um ramo do direito público. Isso é fundamental você destacar. Formado por um conjunto de regras e princípios, né, que são as normas do direito administrativo, que são utilizadas para buscar o chamado interesse coletivo. E o principal, nesse conceito de direito administrativo, você vai ter uma relação entre órgãos, entre entidades administrativas e os seus agentes, que são esses que desempenham a chamada função, olha só, que desempenham a chamada função administrativa. E entenda que, por mais que você tenha 1000 conceitos de direito administrativo, esse conceito que eu trago aqui para vocês é aquele conceito que certamente vai ser cobrado na sua prova. Aí agora, olha como é que está sendo trabalhado isso em prova em termos de direito administrativo. Entenda que quando você vai assistir uma aula com a professora Deusdedit de direito penal, você pode estar muito bem acompanhando a aula com o seu código penal sobre a mesa. De repente, você vai estudar uma aula de direito civil, você pode colocar também o Código Civil sobre a mesa. Mas eu pergunto, você está acompanhando aí a nossa aula em casa. Tem como você colocar o Código Administrativo em cima da mesa? Não tem. Sabe por que não tem? Porque o direito administrativo, o ramo recente da relação de direito público, é uma ciência que não se encontra codificada ainda. É uma ciência que ela tem uma legislação esparsa. É uma ciência que ela tem uma relação muito próxima com o direito constitucional, mas possui ligações com o direito civil, tributário, urbanístico, penal também. Tem ou não tem crimes contra a administração pública capitulados no artigo 327 em diante? Opa, peculato, concussão, prevaricação, tudo isso é crimes. E veja, são crimes que são praticados somente quando o cara é o quê? Agente público. A estrutura de corrupção ativa, passiva, toda essa estrutura envolve o quê? Agentes públicos. Então entenda sempre que quando ele fala na sua prova que o direito administrativo se encontra codificado, está errado, porque a legislação dele é esparsa. Codificado é o Código Penal, é o Código Civil, é o Código Eleitoral. Se ele falar que o direito administrativo é uma ciência estanque, consolidada cientificamente, errado também. Porque o direito administrativo, ele acompanha os anseios da sociedade, então não é algo estanque, não é algo parado. Esse direito administrativo ele tem que ser enxergado de maneira associada com as demais ciências, e o direito administrativo não é um sub-ramo, ele é um ramo do direito público. Se você conseguiu interpretar essas principais informações, fica fácil você desenvolver esse raciocínio junto com a gente. Agora acompanha aqui o próximo slide, olha só. Quando eu falo em relação ao direito administrativo como um ramo autônomo, ausência de codificação, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Olha só. A despeito da ausência de codificação do direito administrativo, tal circunstância não retira desse ramo do direito a sua autonomia enquanto disciplina jurídica.
Isso porque desfruta de regras e princípios próprios, os quais lhe conferem fisionomia distinta dos demais segmentos do direito. A propósito do tema, confiram-se as palavras de Maria Silvia Zanella Pietro. Ela destaca: a formação do direito como um ramo autônomo teve início juntamente com o direito constitucional. Então aqui, ó, entenda, enxergou direito administrativo, você enxerga direito constitucional também. E outros ramos do direito público, a partir do momento em que começou a desenvolver-se, já na fase do Estado moderno. Então veja, por isso que a gente destaca que o direito administrativo é um ramo novo do direito, ok? Olha só. O conceito do Estado do Direito, estruturado sobre o princípio da legalidade e sobre os princípios da separação dos poderes. Então é fundamental você observar que sempre quando você pensar em direito administrativo, é uma ciência propriamente autônoma, que ela tem os princípios próprios, ela tem uma regulação bem específica, porque ela busca o envolvimento do Estado, exercendo nos seus órgãos, entidades e agentes, o exercício da função administrativa. Então, por isso que eu vou trabalhar agora com vocês 3 conceitos básicos: Estado, governo e administração. E, basicamente, quando eu destacar o direito administrativo, eu vou estar envolvido na parte dessa função administrativa que vai ser desenvolvida pelos seus órgãos, entidades e agentes. Bacana? Agora acompanhe comigo qual é o conceito de Estado. Olha só. Quando você fala Estado, você tem que estar atento a 3 detalhes. O Estado ele vai ter elementos. O Estado ele vai ter poderes. E o Estado ele vai ter as suas funções. Tá? As suas funções. Que isso aí costuma ser cobrado em prova. Estado como uma instituição organizada política, social e juridicamente, dotada de personalidade jurídica própria de direito público, submetida às normas estipuladas pela lei máxima. Qual é a lei máxima? Olha só, no Brasil, a nossa lei máxima é a Constituição, fica lá no topo. Abaixo da Constituição você tem as leis, aqui ainda você tem as normas supralegais e na base da pirâmide você tem os atos normativos, tá? Então, quando você pensa nesse Estado organizado, político e socialmente, juridicamente dotado de personalidade jurídica, ele é tratado de uma relação de direito público. E claro que no Brasil vai ser submetido à lei máxima, que no nosso caso é a nossa Constituição escrita, dirigida por um governo que possui soberania, isso aqui é fundamental você destacar, conhecida tanto internamente quanto externamente. Agora, o que é essa chamada soberania? É uma característica própria do Estado independente, indicando que possui poder absoluto para se organizar e se conduzir segundo a vontade livre do seu povo. A vontade do Estado, derivada da vontade do seu povo, se manifesta através dos seus denominados poderes do Estado. Bacana? Agora, olha só, no aspecto constitucional do Estado, Estado é uma pessoa jurídica, territorial e soberana formada por 3 elementos. Sempre quando você pensar no Estado, é o Estado como um ente maior. República Federativa do Brasil, Estado de Portugal, Estado da Alemanha, é o Estado a figura maior, aquele que detém a soberania. Na nossa forma de Estado, você tem uma federação, que essa federação você vai ter aqui os entes federativos que compõem a nossa forma de Estado. Quem são os entes federativos? União, Estados, DF e municípios. União, Estados, DF e municípios, conforme o artigo 18 da Constituição, eles detêm autonomia. Quando você fala da República Federativa do Brasil, que é o nosso Estado, é o Estado soberano. É justamente essa capacidade de auto-organização política, social e juridicamente, buscando defender o interesse do seu povo, da sua coletividade. Então, em cima disso, você tem que entender quais são os elementos do Estado, quais são os poderes do Estado e quais são as funções do Estado. Acompanhe comigo nessa tabelinha que eu vou montar para vocês. Falou elementos? Lembre, você tem um povo, você tem um território e você tem um governo. Mas olha o detalhe, não é um governo qualquer, é um governo que detém soberania. Soberania. Agora, quando você fala em poderes, você tem um poder
executivo, você tem o poder legislativo, e você tem o poder judiciário. Funções. Você vai ter a função de administrar. Você vai ter a função de legislar. E você vai ter a função de julgar. O Estado organizado, ele parte dessa premissa. Povo brasileiro nato ou naturalizado. Então eu tenho uma vizinha que é japonesa, mora há 20 anos no Brasil. Ela faz parte da população. Se ela requerer o aspecto de se tornar brasileira, ela se torna uma brasileira naturalizada. Aí ela faz parte do povo. Bacana? Então população é quem habita, independentemente do vínculo jurídico com o Estado. Quando você fala povo, é aquele que tem o vínculo jurídico, ou é nato ou é naturalizado. Pouco importa o aspecto ius solis ou ius sanguinis. Basta que tenha essa legitimação como brasileiro, tá? Esse é o povo. Território, vai do Iapoque ao Chuí. É o solo, é o subsolo, é o espaço aéreo e aquelas 12 milhas náuticas. Agora, o governo soberano é o elo condutor. É aquela pessoa, é aquela representação do Estado que busca defender os interesses coletivos, estabelecendo uma organização política, jurídica, social, no anseio de defender o interesse da coletividade. É aquele aspecto de soberania reconhecida tanto internamente quanto externamente pelos outros Estados estrangeiros. E dentro dessa organização, dessa formação de um Estado organizado, você precisa, na ideologia de Aristóteles, que era a ideia inicial, que a figura daquela pessoa que era o titular do poder, ele precisava desenvolver funções de administrar, funções de legislar e função de julgar. Isso tudo centralizado numa única pessoa. Veio o espírito das leis, né, naquela ideia de Locke, evoluindo para Montesquieu, você já parte de uma premissa que você tem uma separação. Como assim? Não é uma pessoa fazendo tudo. É um poder sendo responsável por julgar, é um outro poder separado sendo responsável por legislar e um outro poder específico em administrar. E aí surge a figura de executivo, legislativo, judiciário. Todos esses com funções principais e todos esses com funções secundárias. Ou seja, função típica é a principal, função atípica é a secundária. Dado essa premissa de Estado, é muito comum vir na sua prova falando que são elementos do Estado. Executivo, legislativo e judiciário. Errado. Elementos do Estado são povo, território e governo. São poderes do Estado: executivo, legislativo, judiciário. Já, no próximo bloco, eu vou diferenciar o que é governo, o que é administração, tanto no sentido amplo quanto no sentido estrito, e eu vou montar uma estrutura organizacional para você entender melhor, representando os órgãos do Poder Executivo, os órgãos do Poder Legislativo e os órgãos do Poder Judiciário. Aí você vai começar a entender aquilo que eu estou querendo construir na sua cabeça. Bacana? Vamos para cima. Segura aí que eu já volto.